Será que usar o macOS Sonoma em computadores Apple mais antigos com o Open Core Legacy Patch é realmente prejudicial com relação à temperatura? Faz o computador esquentar mais? Pois é, nesse vídeo eu resolvi fazer esse teste justamente com esse MacBook Air. Por que o MacBook Air? Porque na minha opinião, e a minha humilde opinião, o MacBook Air ele possui um dos piores sistemas de dissipação de calor que pode ter num MacBook ou em qualquer notebook, na verdade. Talvez o pior de todos seria o MacBook de 12 polegadas, aquele que não tem nem fan, né? Ah, mas o MacBook Air M1 não esquenta tanto assim. Tudo bem, mas é outra arquitetura, então não vamos nem falar nisso aí porque não tem nada a ver, não é Intel. Então vamos falar de x86 Intel. MacBook Air 2017. Esse computador ele tá com o macOS Sonoma. Só de ver aqui os widgets na área de trabalho aqui na mesa, dá pra ver que é o macOS Sonoma. E papel de parede também, só o macOS Sonoma, você pode colocar esses widgets na área de trabalho. Ele tá, nesse momento, vamos dar uma olhada aqui, com 55 graus a média temperatura. Foi para 57 agora porque eu mexi o mouse, mas veja que ele já voltou para 51, 50. A velocidade do fan aqui, ó, tá mínima. Se o computador não está fazendo nada, como a gente consegue constatar aqui, ó, no monitor de atividades, ele não é para esquentar, independente se ele está no High Sierra, no Monterey, no Ventura ou até mesmo no macOS Sonoma, mesmo com outras funções de segundo plano, mas que na minha opinião estão rodando de maneira leve. Por exemplo, esses widgets, eles precisam ser atualizados aqui, né, o tempo todo, da porcentagem da bateria, da temperatura que foi o que eu coloquei, é o que eu uso aqui, mas você vê que mesmo assim não interfere tanto na temperatura. Poderia estar um pouquinho mais frio, por exemplo, no Monterey, talvez uns 5 graus de diferença, no máximo. Na minha opinião, nada relevante. Então veja que o fan tá na temperatura mínima, mesmo sendo o dissipador extremamente fino. Eu vou tentar colocar a foto aí na tela para vocês verem. Para tirar calor realmente é um negócio muito fraco. A prioridade do MacBook Air é design, ó, é ele ser fininho desse jeito aqui, ó, ele ser fino, mobilidade. Então, infelizmente não tem espaço para você ter um bom sistema de dissipação. O que é bem diferente, por exemplo, quando você pega um MacBook Pro daqueles de 15 polegadas. Pô, aquele ali tem um sistema de resfriamento legal, tem 2 fãs, o iMac também, aqui, o iMac com um baita de um dissipador também, que praticamente, mesmo você usando ele em full, né, com a carga máxima de CPU, o fan não sai do mínimo, né? Aqui, o que eu quero fazer nesse teste é o seguinte, aqui vocês viram que a temperatura dele em idle, né, idle é quando ele não tá fazendo nada, basicamente, zero de atividade, ou um mínimo de atividade possível, chegou aqui agora em 49 graus, com o fan no mínimo, sem fazer nada. E eu quero falar nesse vídeo não só sobre esse teste que eu vou fazer, eu vou colocar, por exemplo, um vídeo no YouTube para rodar, que é uma coisa simples, que é o propósito desse computador. O pessoal reclama muito do MacBook Air, porque eu vou renderizar vídeo, ele chega nos 100 graus. Esse computador aqui, ele não foi feito para isso. Ele não foi feito, ele renderiza, mas ele não serve para isso, né? Ele serve para você fazer tarefas de escritório, para você no máximo assistir um vídeo no YouTube, se for fazer uma edição bem leve no iMovie ali em 1080, uma coisa mais simples. Não vai me inventar de querer rodar Final Cut aqui, de querer fazer edição mirabolante. Aqui é para você rodar um Photoshop, para você assistir um vídeo no YouTube, mexer com planilhas, trabalhar com texto, esse tipo de coisa. Para isso que a Apple criou, por exemplo, o MacBook Pro. Aí o MacBook Pro você usa para edição de vídeo, para tarefas mais pesadas. Então, reclamação aí de renderização de vídeo, eu nem levo em consideração. Porque o primeiro que eu quero fazer aqui, eu vou colocar um vídeo no YouTube para rodar, um vídeo em Full HD, tranquilo, e eu quero dar algumas dicas aqui se o seu Mac está esquentando. Por exemplo, você tem um MacBook Air como este aqui, e ele sem fazer nada, né? Olha só o ícone aqui do monitor de atividades, tá movimentando muito pouco, e mesmo assim ele chega na casa dos 80 graus sem estar fazendo nada, e o fan acelera. Então eu quero falar também nesse vídeo, ao longo do vídeo eu vou dar dicas do que você pode fazer para resolver este problema. Então eu vou colocar um vídeo aqui para rodar no YouTube. Veja que o vídeo está rodando em Full HD, 1080, e nós temos a temperatura, vamos chegar aqui no Mac Fan Control,
de 80 graus, caiu para 74, porque às vezes ele pode estar fazendo outras tarefas em segundo plano, então não tem como mensurar exatamente o quanto de calor o processador está produzindo apenas para reproduzir esse vídeo, né? Então é bem importante a gente pensar nesse ponto. Aqui, nesse momento, ele está em 74 graus, o fan continua no mínimo e o vídeo está sendo rodado lá em Full HD. E realmente tem essa limitação, principalmente o MacBook Air tem essa limitação, independente se você estiver no macOS Sonoma, no Monterey, até mesmo no High Sierra. É um computador para uso leve, então não adianta você querer ter 300 abas abertas no Chrome, você querer tudo rodando vídeo ao mesmo tempo e um monte de coisa, porque não é o propósito desse computador. Quando você coloca um vídeo para renderizar nele, ele vai chegar assim em 100 graus, e ele não vai queimar porque ele chegou em 100 graus. Quando ele chega em 100 graus, por exemplo, né, é uma temperatura limite, às vezes ele passa um pouquinho, chega a 104, mas normalmente não passa do 104 de jeito nenhum, porque além do fan estar na velocidade máxima quando ele passa dos 100 graus, ou quando ele chega próximo dos 100 graus, acontece um fenômeno chamado Thermal Throttling. Eu acho que é esse o termo, Thermal Throttling, que é o que ele faz. Ele reduz a velocidade do processador, o clock do processador. Então, se o processador trabalharia a 3 GHz, ele derruba para 1 GHz, para 1 GHz meio, ou 2 GHz, sei lá, para uma velocidade que consiga travar esse aumento de temperatura. Então você não tem problema de danificar. Antigamente, eu tô falando isso até o início dos anos 2000, na época do Atom XP, do Pentium 4, eles não tinham esse recurso do Thermal Throttling. Então se você tivesse um problema de arrefecimento, ou se o fan parasse de funcionar, ou você tentasse usar um computador sem o dissipador de calor, ele realmente esquentava e ia até o limite, até queimar. Hoje isso não ocorre mais. Por quê? No próprio chip, isso não é uma função do sistema operacional, tá? Isso é uma coisa gerenciada pelo próprio processador, que quando ele vê que ele chegou numa temperatura muito alta, muito extrema, e o cooler, o fan não está dando conta, ele reduz a velocidade do processador, e reduz bastante. Ele chega, por exemplo, no MacBook, sei lá, que seja de 2.5, de 3 GHz, ele chega a cair para 900 MHz, para menos de 1 GHz, para derrubar a temperatura. E você nota isso, que ele fica realmente muito lento. Hoje em dia isso ocorre com todo tipo de processador, até nos MacBooks Air com o chip M1. Se você reparar, o MacBook Air com o chip M1, ele não tem fan, ele usa o mesmo chip do MacBook Pro. Mas por que o MacBook Pro tem mais desempenho? Porque ele tem um fan para tirar mais calor. Então, em testes de estresse, isso já foi comprovado. Quando você coloca o MacBook Air M1, o MacBook Pro M1 para trabalharem na mesma aplicação, um tem mais desempenho que o outro e por mais tempo. Por quê? Porque o MacBook Air não consegue tirar tanto calor. O MacBook Pro consegue tirar mais calor e aí ele consegue driblar esse Thermal Throttling, ele não sofre com esse Thermal Throttling. Se você está assistindo um vídeo no YouTube e ele chega a 90 graus por conta disso e o fan acelera, porque veja que o fan está no mínimo aqui, porque ele vê que essa temperatura aqui de 74, 85 graus ainda está de boa, entendeu? Porque a prioridade aqui no MacBook Air é ser silencioso e ser portátil. Como que você pode resolver isso? A primeira coisa, você tem que fazer uma manutenção no seu MacBook. Você precisa desmontar ele, né? Desmontar que eu digo é abrir a tampa dele, tirar o dissipador de calor. Procure tutoriais no YouTube que façam isso ou mande para um técnico. Não é uma tarefa tão difícil assim, mas exige um certo cuidado e uma certa atenção. Então você vai tirar o dissipador e você vai ver o estado da pasta térmica. Se a pasta térmica estiver empedrada, ela perde a eficiência, ela perde a condutividade de calor. Então você vai limpar essa pasta térmica com álcool isopropílico e vai aplicar uma pasta térmica nova. Precisa ser uma pasta térmica de R$300? Não precisa. Uma pasta térmica de R$60, R$50 já vai resolver mais do que o suficiente. Por quê? Porque não adianta você comprar pasta térmica caríssima se você não tem um dissipador grande o suficiente para conduzir esse calor. A pasta térmica não vai ser o gargalo, mas o dissipador vai ser. Então, para um dissipador pequenininho como o do MacBook Air, qualquer pasta térmica aí de R$40, R$50, ó, eu uso essa pasta aqui, ó. Essa pasta aqui da Deepcool, esse modelo Z5, ó, essa pasta aqui é barata. Eu não lembro quanto foi, mas
Eu lembro que isso aqui é barato, essa pasta. Outro detalhe, nos MacBooks, vou colocar foto do chip aí na tela, você vai ver que tem dois núcleos, dois die, vamos dizer assim, né? Esse die mais comprido, esse retangular, esse sim é o processador, é a CPU. Esse quadradinho do canto é a PCH, é o chipset. Essa parte do chip aí, apesar deles estarem no mesmo circuito, vamos dizer assim, no mesmo CI talvez, ele não esquenta, tá? Ele não produz calor desse jeito, igual o processador. Então você não precisa colocar pasta térmica ali, tanto que de fábrica já vem sem a pasta térmica ali. Tanto que o próprio dissipador, se você olhar ele na horizontal, vai ver que ele não faz contato com essa área do die. Ele é só para proteger ali, de alguma coisa não encostar ali. Mas ele não é para tirar calor daquilo ali. E se você colocar pasta térmica em cima desse die do formato quadrado aí, o que vai acontecer é que você não vai tirar calor dele, você vai conduzir calor do processador para ele, e ele vai passar a esquentar mais, e não vai adiantar nada, vai até prejudicar o desempenho do dissipador. Limpa o fan, tira a poeira do fan, veja se as aletas do dissipador também não estão com poeira, porque isso pode atrapalhar o fluxo de ar e consequentemente vai atrapalhar a troca térmica. Muito cuidado com esse tipo de coisa. Depois você vai remontar, vai colocar a pasta térmica bonitinha aí como eu orientei, e você vai ver que o seu MacBook vai trabalhar bem mais frio. Veja que aqui eu tô até agora com esse vídeo aberto, o fan tá no mínimo aqui e ele tá em torno de 76 graus. Primeiro ele vai deixar esquentar aí, esquentar, depois ele aumenta a velocidade do fan e por último, se não tiver jeito, ele reduz a velocidade do processador. É assim que funciona o sistema de dissipação do MacBook Air. Por último, respondendo a pergunta, né? O macOS Sonoma com o patch do OpenCore faz o computador esquentar mais? Na minha opinião, não. Tanto que eu tô mostrando aqui pra você. Eu não vou fazer teste de estresse, porque o teste de estresse evidentemente vai levar o computador a uma temperatura extrema. E eu não estava capturando a tela aqui do MacBook porque eu queria mostrar realmente ele sem fazer tarefa nenhuma a temperatura que ele chega. Chegou na casa aí dos 50 e poucos graus, às vezes ele cai para menos de 50, chega nos 45, 44 graus, sem fazer absolutamente nada. Eu vou deixar ele parado aqui, deixar só a página do YouTube aberta aqui, sem reproduzir vídeo. Deixa só a página do YouTube aberta aqui e vamos ver. Como se eu estivesse, sei lá, lendo notícia ou procurando alguma coisa ainda. Eu vou voltar aqui no MacFan Control e você vai ver que a temperatura vai começar a cair de novo. Tá na faixa de 74 graus ainda, 73, e vai ficar assim porque agora, para manter essa página aberta, que seria uma leitura que você poderia estar fazendo aí, ó, como eu tô fazendo aqui agora, você não consome muita CPU para fazer esse tipo de coisa. Tudo bem que a página do YouTube tem muitas figuras, tem muita imagem, mas se você fosse ver um site que tivesse com texto, alguma coisa do tipo assim, ele não iria ter problema nenhum. Eu, na minha opinião, não tenho medo nenhum de usar, porque principalmente eu vou acompanhando a temperatura nesse aplicativo aqui, que até recomendo que todo mundo tenha, que é o MacFan Control, independente se você usa uma versão nativa do macOS ou não no seu Mac, beleza? Se você gostou desse conteúdo, não deixa de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. E você que já é inscrito no canal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E você que é membro, mais obrigado ainda por manter esse canal vivo e operacional, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!